Iaô na Umbanda. Iaô de Umbanda. Existe Iaô de Umbanda? Então, pessoal, hoje, a pedido de uma seguidora, eu venho trazer esse conteúdo sobre Iaô de Umbanda, Iaô de Candomblé. Então, pessoal, antes da pessoa se iniciar no Candomblé, antes da iniciação da raspagem, da feitura, da catulação, da iniciação do Candomblé, o médium, o noviço, ele é um abian. Abian, ele ainda não é um Iaô. Na Umbanda, o noviço em desenvolvimento, que ainda não passou pela iniciação, ele é um pré-médio, que ele ainda está em desenvolvimento, os seus santos ainda não estão chegando, ele está em desenvolvimento para a iniciação. No Candomblé, quando faz a feitura, é chamado Iaô. Iaô. Do momento que a pessoa raspou a cabeça, teve a sua iniciação, ele é um Iaô. E vai ter a obrigação de 1 ano, ele continua Iaô. Vai ter a obrigação de 3, ele continua um Iaô. E vai tomar a obrigação de 7. Depois da obrigação de 7, que ele tomada, de Iaô, ele passa a ser um ebome, né? Um ebome absoluto, que já cumpriu todas as suas obrigações. Na Umbanda já não. Vai ter a iniciação. O médium ainda não é um Iaô. O médium é um médium de obrigação de cabeça, porque a iniciação na Umbanda é a obrigação de cabeça. Então ele ainda não é Iaô. Ele é um médium de obrigação de cabeça. Só se torna Iaô da segunda obrigação para cima, que é a obrigação de Orixalá. Que quando você faz a obrigação de cabeça, passa um período de 6 meses a 1 ano, aí marca a obrigação de Orixalá, que é a obrigação que o seu segundo guia, seu segundo orixá, chega na Terra para confirmar. Ele também é coroado e reverenciado. Aí você se torna um Iaô, Iaô de Orixalá, um Iaô de Umbanda. Uma obrigação, que é nessa obrigação que você tem direito à sua cerimônia fúnebre. Quando você desencarna, você tem direito a essa cerimônia fúnebre, a partir da obrigação de Orixalá, onde você se torna um Iaô de Umbanda. Depois vai vir a obrigação de fogo, que você vai ser um Iaô de obrigação de fogo. Vai vir a obrigação de faca, que você vai ser um Iaô de obrigação de faca. Até marcar essa obrigação de Obori, que de Iaô você vai passar a ser um pai pequeno, uma mãe pequena, né? Ou abrir a sua casa. Então, no Candomblé, Iaô é em Yorubá, que significa filho ou filha de santo que concluiu a iniciação. Ele concluiu a raspagem, a iniciação, ele é um Iaô. Na Umbanda, não. Ele concluiu a iniciação, a obrigação de cabeça, ele é um Iaô, ele é um médium de obrigação de cabeça. Se encontra em um processo de desenvolvimento. O Iaô de Candomblé, ele se encontra no processo de desenvolvimento há cerca de 7 anos, considerando uma esposa ou um noivo do segredo, do sagrado, entendeu? Assim também é o Iaô de Umbanda. Ele vai passar pela obrigação de Orixalá, vai passar pela obrigação de fogo e pela obrigação de faca. Ele vai ser um Iaô até ele tomar a última obrigação, que ele vai se tornar um oborizado, um pai pequeno ou uma mãe pequena. Então, o ritual pode ser diferente dentro do Candomblé quanto da Umbanda, mas o processo é quase igual. É aquele processo de aprendizado, Iaô. Só que na Umbanda não tem aquele processo que Iaô não pode falar em pé, Iaô quando fala tem que abaixar, Iaô não olha nos olhos dos mais velhos. Isso não tem nada a ver com a Umbanda, isso é no Candomblé. Iaô, ele passa por um processo de muita hierarquia dentro do Candomblé. Na Umbanda já não. O Iaô de Umbanda, ele é restrito de alguns ritos, ele não pode ver alguns rituais, ele só pode ver aquilo que ele já passou. Então, por aí vai as obrigações propriamente dita, entendeu? Cada obrigação na sua etapa, cada aprendizado com a sua etapa e com a sua época e com o seu tempo. Então tem. Se você nunca ouviu falar
ou se você já ouviu falar e achou estranho, criticou, não se assuste, porque tem sim os Iaô de Umbanda. Então, quando você faz a obrigação de Orixalá, que é a sua segunda obrigação, o seu segundo orixá vai vir, vai riscar o ponto, né? Vai ser coroado, consagrado. E tem o ponto em reverência, que você se torna um Iaô. Que ele diz assim: Sinda mamãe me deu, Sinda mamãe me dá, Sinda mamãe me deu, papai do céu vem coroar. Somos Iaô. Desculpa. Somos Iaô. Então essa é a cantiga que canta para os Iaô, na obrigação de Orixalá. E você ganha uma guia referente àquele segundo orixá que chegou na sua cabeça, que foi confirmado nessa obrigação, entendeu? Então, eu já vi muitas pessoas quando assistem o vídeo da nossa Umbanda, da nossa vertente, que falam, e a hoje é obrigação de fogo, o povo cai na pele, e a hoje é obrigação de e a hoje é no candomblé, e a hoje é obrigação de faca, o povo cai a criticar. Então, pessoal, antes de criticar, procure saber se existe, procure saber se realmente tem, porque essa Umbanda, ela já existe bem antes de eu nascer. Então já falava Iaô de Umbanda. Então não é inventação de moda, não é bequice, porque ela já vem, de muitos anos. Antes de eu nascer, já tinha os Iaôs de Umbanda, já tinha a obrigação de Orixalá, tá bom? Então, se você não sabia, fica sabendo agora. Curta, comenta e compartilha, tá bom? Um beijo no seu coração, meu saravá a todos e que Deus e o Divino Espírito Santo abençoe a cada um de vocês.